A busca espiritual de tantas pessoas carrega uma contradição que atravessa gerações inteiras. Há quem procure respostas nas religiões, nas orações fervorosas, nas súplicas direcionadas para um céu distante e inalcançável. E enquanto essa busca continua, a verdade mais revolucionária permanece oculta diante dos olhos de todos. Jesus, aquele que ensinou através de parábolas e milagres, não era apenas um homem especial ou um mensageiro escolhido. Ele era a manifestação plena da consciência criadora, o exemplo vivo do que todo ser humano pode se tornar quando desperta para sua própria divindade interior. Quantas vezes a dor da separação, a sensação de abandono espiritual, já criou um abismo entre o sagrado e o humano. Essa separação não é real, mas foi construída através de séculos de condicionamento religioso e cultural. Desde pequenos, muitos foram ensinados a olhar para cima, para fora, para longe de si mesmos em busca de salvação. A imagem de um Deus distante, inacessível, que julga e decide sobre destinos, criou gerações inteiras de pessoas que se sentem pequenas, impotentes e indignas. Mas existe algo profundamente libertador nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard sobre essa questão. Ele não apenas desmonta essa crença limitante, mas revela uma verdade que transforma toda a experiência de vida. A consciência criadora não está separada de ninguém, ela é a própria essência de cada ser humano. Jesus ensinava exatamente isso, mas suas palavras foram interpretadas através de lentes de medo e controle ao longo da história. Quando ele dizia que o reino de Deus está dentro de cada um, não era uma metáfora poética ou um consolo vago. Era uma revelação científica e espiritual sobre a natureza da realidade e da criação. A consciência que criou o universo inteiro não está distante, observando de longe, aguardando preces ou sacrifícios. Essa mesma consciência habita em cada pessoa, pulsando, criando, manifestando a cada instante. E quando alguém compreende isso profundamente, a vida inteira se reorganiza, porque a responsabilidade e o poder criativo são devolvidos ao seu verdadeiro lugar. Mas então, por que tantas pessoas ainda oram para um Deus distante, pedindo mudanças que nunca chegam? Por que a sensação de abandono espiritual é tão comum mesmo entre aqueles que dedicam anos de fé e devoção? A resposta está na falta de compreensão sobre o verdadeiro poder da consciência. Pedir a um Deus externo é acreditar que a mudança vem de fora, que alguém ou algo precisa intervir na realidade para que ela se transforme. Mas Jesus demonstrou o oposto. Ele sabia que a criação acontece de dentro para fora, que a consciência assumindo um estado interno diferente é o que gera milagres. Não há intermediários, não há distância, não há espera. E isso é libertador, mas também exige coragem para aceitar. Porque quando a verdade é revelada, não há mais para quem delegar a responsabilidade, não há mais onde projetar as frustrações ou culpar as circunstâncias. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, fica claro que Jesus não era alguém especial por ser diferente da humanidade, mas por ter despertado para aquilo que todos carregam dentro de si. Ele foi a prova viva de que a consciência humana, quando alinhada à verdade de sua própria natureza criadora, pode transformar água em vinho, curar doenças, ressuscitar o que parecia morto. Onde está essa consciência criadora agora, se não dentro de cada pessoa que busca mudança, cura e transformação? A lei da Assunção, ensinada por Neville Goddard, revela exatamente o mecanismo que Jesus utilizava para realizar o que chamavam de milagres. Não era magia, não era favor divino concedido por um Deus externo, mas sim a aplicação consciente de uma lei universal que governa toda a criação. Assumir internamente o estado desejado, sentir como se já fosse real, viver na consciência do fim realizado, isso é o que transforma a realidade externa. Jesus não pedia mudanças, ele simplesmente assumia a consciência da verdade que desejava manifestar. E o universo, que é consciência em movimento, respondia de acordo. Quantas vezes alguém já pediu algo com desespero, sem nunca receber, porque a consciência permanecia no estado de carência? Existe uma diferença abissal entre pedir e assumir. Pedir implica separação, falta, necessidade de algo externo que ainda não existe. Assumir é reconhecer que a consciência já contém tudo, e que ao habitar um estado interno específico, a realidade externa se reorganiza para refletir essa verdade. Imagine alguém que vive pedindo prosperidade, mas internamente se sente pobre, incapaz, limitado. Essa pessoa está vibrando na frequência da falta, e a realidade vai continuar confirmando essa crença. Jesus não pedia cura para os doentes, ele assumia a consciência da saúde perfeita e a manifestava instantaneamente. Ele sabia que a consciência criadora não está fora, aguardando súplicas, mas dentro, aguardando alinhamento. Bruce Lipton, em suas pesquisas sobre epigenética, demonstra cientificamente que as crenças internas alteram a biologia celular. Não são os genes que determinam o destino, mas o ambiente interno criado pela consciência.
Isso confirma o que Jesus ensinava há 2000 anos. A transformação vem de dentro para fora. Quando alguém muda a consciência, o corpo responde, as circunstâncias respondem, a realidade inteira responde. Não é necessário convencer um Deus distante a intervir, porque a divindade criadora já está operando através da própria consciência de cada ser. O problema nunca foi a falta de poder divino disponível, mas a crença na separação. A maioria das pessoas vive como se estivesse desconectada da fonte criadora, esperando sinais, esperando permissões, esperando que algo externo mude para que a vida melhore. Mas Jesus vivia na consciência de unidade absoluta com a fonte, e por isso tudo que ele assumia internamente se manifestava externamente sem demora. Ele não era especial por ter um privilégio exclusivo, mas por ter despertado para a verdade que todos carregam. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa verdade é apresentada de forma cristalina. Cada pessoa é consciência criadora em essência, e a realidade externa é apenas o reflexo do estado interno assumido. Quando isso é compreendido, a vida se torna um ato consciente de criação, não um pedido desesperado por mudança. E isso muda tudo, porque devolve o poder criativo para onde ele sempre esteve, dentro da consciência de cada ser. Não há mais necessidade de intermediários, rituais complexos ou súplicas repetitivas. A transformação acontece no momento em que a consciência assume um novo estado e permanece fiel a ele. Jesus demonstrou isso repetidas vezes, mas suas ações foram interpretadas como sobrenaturais, quando na verdade eram naturais para uma consciência desperta. Ele não quebrava leis, ele utilizava a lei da criação consciente. E essa mesma lei está disponível agora, para todos que ousarem abandonar a crença na separação e assumir a verdade de sua própria divindade criadora. A crença em um Deus distante cria uma prisão invisível, onde a pessoa se torna espectadora da própria vida, aguardando intervenções que nunca chegam. Essa crença é alimentada por séculos de ensinamentos que enfatizam a separação entre o humano e o divino, como se houvesse um abismo intransponível entre Criador e criação. Mas Jesus jamais ensinou separação, ele ensinou unidade absoluta. Quando dizia que ele e o Pai eram um, não estava reivindicando exclusividade, mas revelando a verdade sobre a natureza de toda a consciência. Cada pessoa carrega dentro de si a mesma consciência criadora que sustenta o universo inteiro. A diferença está apenas no nível de despertar, na capacidade de reconhecer e assumir essa verdade. Imagine um oceano imenso, onde cada onda acredita ser separada da água. Essa onda pode passar a vida inteira pedindo ao oceano que a transforme, sem perceber que ela já é feita da mesma substância que o oceano inteiro. Essa é a metáfora perfeita para descrever a condição humana condicionada pela crença na separação. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa ilusão é desfeita com clareza cirúrgica. A consciência individual não está separada da consciência universal, ela é uma expressão localizada da mesma fonte criadora. E quando essa verdade é compreendida, não no nível intelectual apenas, mas sentida profundamente, todo o jogo muda. Jesus curava cegos, ressuscitava mortos, multiplicava pães, não porque era diferente em essência, mas porque sua consciência estava livre da crença na limitação. Ele assumia internamente a realidade desejada e ela se manifestava externamente sem resistência. Enquanto isso, quantas pessoas passam anos inteiros orando por mudanças, sem nunca alterar a consciência interna que está criando a realidade atual? A oração tradicional, quando vem de um lugar de carência e separação, apenas reforça o estado de falta. Porque ao pedir algo repetidamente, a consciência está afirmando que aquilo ainda não existe, que está distante, que depende de um poder externo para se manifestar. E assim, a realidade continua refletindo exatamente isso: falta, distância, impotência. Mas quando alguém aprende a assumir internamente o estado desejado, como Jesus fazia, a realidade externa não tem escolha senão se reorganizar. Isso não é misticismo vago, é o funcionamento preciso da lei da assunção. Joe Dispenza demonstra através de neuroplasticidade que o cérebro não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Quando alguém assume internamente um estado e o sente como real, o cérebro cria novas conexões neurais, o corpo libera hormônios correspondentes, e a biologia inteira se alinha à nova realidade assumida. Essa é a ciência por trás dos milagres de Jesus. Ele não desafiava a natureza, ele utilizava as leis mais profundas da criação consciente. E isso significa que cada pessoa tem acesso ao mesmo poder, à mesma capacidade criadora. Não há ninguém especial, não há escolhidos privilegiados. Jesus era o exemplo do que é possível quando a consciência desperta para sua própria natureza divina. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa verdade é martelada repetidamente. Tudo o que é desejado já existe na consciência como possibilidade, e a manifestação externa depende apenas da capacidade de assumir internamente esse estado e permanecer fiel a ele.
Onde está o Deus distante agora, quando a consciência criadora pulsa dentro de cada célula, de cada pensamento, de cada sentimento? Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus faz uma declaração que deveria transformar completamente a compreensão espiritual de qualquer pessoa. Ele diz que aquele que acredita nele fará as mesmas obras que ele faz, e até maiores. Essa frase não é um exagero poético ou uma promessa condicional reservada para santos e escolhidos. É uma confirmação direta de que o poder criador não pertence exclusivamente a ele, mas está disponível para toda a consciência que desperta para sua verdadeira natureza. Quando Jesus diz acreditar nele, não está pedindo adoração cega ou submissão devocional. Está pedindo que as pessoas acreditem no que ele representa, a consciência criadora desperta, operando livremente através de um ser humano. Cada palavra dessa passagem carrega um peso revolucionário quando interpretada através das lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard. Aquele que acredita significa aquele que assume a consciência de unidade com a fonte criadora, não aquele que apenas repete orações ou frequenta templos. Fará as mesmas obras significa que a capacidade de manifestar, curar e transformar realidades não é privilégio de um, mas potencial de todos. E até maiores indica que não há limite para o que a consciência desperta pode realizar, porque a evolução continua, o despertar se aprofunda, e o poder criador se expande conforme a compreensão se amplia. Isso não é teologia distante, é instrução prática para a criação consciente da realidade. Mas por que tantas pessoas leram esse versículo e continuaram vivendo como se fossem impotentes, dependentes de intervenções divinas externas? Porque a crença na separação é tão profunda que, mesmo diante da verdade explícita, a mente condicionada encontra formas de distorcê-la. A dor de sentir-se abandonado por Deus, de orar sem resposta, de esperar mudanças que nunca chegam, não é resultado de uma divindade distante ou indiferente. É resultado de uma consciência que ainda não assumiu seu próprio poder criador. Jesus não era um intermediário entre a humanidade e Deus, ele era a demonstração viva de que Deus e humanidade são uma só consciência expressa em níveis diferentes de despertar. Neville Goddard ensina que a maior blasfêmia não é duvidar de um Deus externo, mas duvidar da divindade interna que cada pessoa carrega. Quando alguém se sente pequeno, limitado, indigno, está negando a verdade que Jesus veio revelar. A consciência criadora não está lá em cima, julgando e decidindo destinos. Ela está aqui, agora, dentro de cada ser, aguardando ser reconhecida e utilizada conscientemente. E quando isso acontece, quando a consciência assume um novo estado e permanece fiel a ele, a realidade externa não tem escolha senão se reorganizar. Não é necessário pedir permissão, não é necessário convencer ninguém. A criação acontece automaticamente, porque essa é a lei. E essa verdade valida toda a dor que já foi sentida por aqueles que se sentiram ignorados, esquecidos ou abandonados espiritualmente. Não havia ninguém ignorando, porque não há separação. Havia apenas uma consciência ainda não desperta para seu próprio poder, ainda presa à crença de que a mudança vem de fora. Jesus veio demonstrar o contrário, e suas palavras em João capítulo 14, versículo 12, são o convite mais claro possível. Assuma a consciência criadora que você é, e todas as obras que parecem impossíveis se tornarão naturais. Quantas vezes a própria dúvida impediu que essa verdade se manifestasse plenamente na vida de alguém? Despertar para a consciência criadora muda tudo, porque devolve a responsabilidade e o poder para onde sempre estiveram, dentro de cada ser. Não há mais culpados externos, não há mais vítimas de circunstâncias, não há mais dependência de intervenções divinas distantes. A realidade se torna um espelho perfeito do estado interno assumido pela consciência. Quando alguém vive na consciência de abundância, prosperidade se manifesta. Quando alguém vive na consciência de amor e conexão, relacionamentos harmoniosos aparecem. Quando alguém vive na consciência de saúde perfeita, o corpo responde com vitalidade. Isso não é pensamento positivo superficial ou visualização ocasional. É a aplicação consciente da lei da Assunção, a mesma lei que Jesus utilizava em cada ato criador. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, fica claro que a manifestação não depende de esforço externo, mas de fidelidade ao estado interno assumido. Imagine alguém que deseja cura física, mas passa o dia inteiro focado na doença, conversando sobre sintomas, pesquisando prognósticos negativos, sentindo medo e ansiedade. Essa pessoa está vivendo na consciência da doença, e a realidade vai continuar refletindo exatamente isso. Mas se essa mesma pessoa assumisse internamente a consciência de saúde perfeita, sentisse a vitalidade como se já fosse real, vivesse a partir desse estado novo, a biologia inteira começaria a se reorganizar. Não por magia, mas por lei. A consciência cria a realidade, sempre. Jesus não orava pedindo que os cegos enxergassem,
ele simplesmente assumia a consciência da visão perfeita e ela se manifestava instantaneamente. Ele não implorava que os mortos ressuscitassem, ele assumia a consciência da vida plena e ela retornava ao corpo. A diferença entre milagre e manifestação consciente é apenas uma questão de velocidade e compreensão. Quando a consciência está completamente livre de dúvidas, quando a assunção é total e sem conflitos internos, a manifestação acontece de forma instantânea. Quando ainda há resistências, medos e crenças limitantes, a manifestação pode levar tempo, mas a lei permanece a mesma. A consciência sempre cria de acordo com o estado que assume como verdadeiro. E isso significa que cada pessoa está criando sua realidade o tempo todo, conscientemente ou inconscientemente. A maioria vive no modo automático, repetindo os mesmos padrões mentais, as mesmas crenças herdadas, os mesmos estados emocionais condicionados. E a realidade externa continua sendo a mesma, porque a consciência continua assumindo os mesmos estados internos. Mas quando alguém desperta para essa verdade, quando compreende que pode escolher conscientemente qual estado assumir, tudo muda. A vida deixa de ser algo que acontece para a pessoa, e passa a ser algo que a pessoa cria ativamente através da consciência. Onde está o limite para o que pode ser manifestado quando a consciência assume plenamente seu papel criador? Neville Goddard ensina que o segredo está em viver no fim desejado, em habitar a consciência do objetivo já realizado. Não como fantasia escapista, mas como verdade assumida internamente. Jesus fazia isso naturalmente, porque sua consciência estava livre da crença na separação. Ele sabia que tudo que assumisse internamente se manifestaria externamente, porque ele e a fonte criadora eram um. E essa mesma verdade está disponível agora, para todos que ousarem abandonar a crença em um Deus distante e assumir a consciência criadora que realmente são. Não é necessário esperar permissão, não é necessário se tornar perfeito ou digno. É necessário apenas reconhecer a verdade e viver a partir dela. O impacto existencial de reconhecer que a consciência cria a realidade é profundo demais para ser ignorado. Essa verdade não é apenas filosófica ou espiritual, ela reorganiza toda a estrutura de como alguém entende a vida, o sofrimento, o propósito e o poder. Quando uma pessoa percebe que esteve criando inconscientemente a própria realidade através de crenças limitantes, medos repetidos e estados internos não questionados, pode surgir um misto de alívio e responsabilidade avassaladora. Alívio porque finalmente há uma explicação lógica para os padrões que se repetem. Responsabilidade porque não há mais onde projetar culpa ou delegar poder. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa responsabilidade não é peso, mas liberdade absoluta. Porque se a consciência criou tudo até agora, ela pode criar algo completamente diferente a partir de agora. Imagine um teatro onde alguém passa a vida inteira assistindo a uma peça trágica, sem perceber que é ao mesmo tempo o roteirista, o diretor e o ator principal. Essa pessoa chora com os dramas, sofre com os conflitos, sente-se presa aos enredos dolorosos, sem nunca perceber que pode reescrever o roteiro inteiro a qualquer momento. Essa é a condição humana antes do despertar. Jesus vivia fora dessa ilusão. Ele sabia que estava criando ativamente cada cena da própria realidade através da consciência que assumia. Por isso não havia vítimas em sua história, não havia limitações reais, não havia impossíveis verdadeiros. Tudo era maleável, tudo respondia à consciência criadora que ele encarnava plenamente. A conexão entre corpo, mente e espírito se torna cristalina quando essa verdade é compreendida. O corpo não é uma máquina biológica separada da consciência, ele é a expressão física da consciência assumida. Cada célula responde aos pensamentos dominantes, aos estados emocionais habituais, às crenças profundas que a mente carrega. Greg Braden demonstra que o campo quântico que conecta todas as coisas responde à intenção consciente, ao sentimento genuíno, à assunção de novos estados internos. Isso significa que a separação entre físico e espiritual é artificial. Tudo é consciência se manifestando em diferentes densidades, e a consciência humana tem o poder de reorganizar todas elas quando assume um novo estado e permanece fiel a ele. Mas esse despertar exige coragem, porque significa abandonar todas as desculpas, todas as justificativas, todas as narrativas confortáveis que explicavam por que a vida não mudava. Não é mais possível culpar o destino, a sorte, os outros, Deus ou as circunstâncias. A consciência criadora está dentro, operando o tempo todo, manifestando exatamente aquilo que está sendo assumido como verdadeiro. E quando alguém realmente aceita isso, quando essa verdade deixa de ser conceito e se torna experiência vivida, um novo estado de ser emerge. Não é mais a pessoa que pede mudanças, é a pessoa que assume mudanças e as vê se manifestarem naturalmente. Quantas vezes o medo de assumir essa responsabilidade manteve alguém preso à crença em um Deus distante que nunca respondia? Esse é o chamado ao novo estado de ser que Jesus incorporava,
a consciência desperta, criando ativamente, manifestando conscientemente, vivendo no fim desejado antes mesmo de ele aparecer na realidade externa. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, esse estado não é alcançado através de esforço ou disciplina forçada, mas através de compreensão profunda e prática consistente. Quando a consciência assume um estado e permanece nele, independentemente das aparências externas, a realidade não tem escolha senão se reorganizar. Esse é o segredo que Jesus demonstrou em cada milagre. Não havia súplicas, não havia dúvidas, não havia espera. Havia apenas assunção consciente da verdade desejada, e a manifestação seguia instantaneamente. Existe uma prática simples e profundamente transformadora que permite experimentar diretamente essa verdade da consciência criadora. Ao invés de pedir algo a um Deus distante, alguém pode fechar os olhos e mergulhar no silêncio interno, onde a consciência pura habita além de todos os pensamentos e crenças condicionadas. Nesse estado de quietude, é possível sentir a presença da consciência criadora não como algo separado, mas como a própria essência do ser. A partir desse reconhecimento, assumisse internamente o estado desejado como se já fosse completamente real. Não como fantasia, mas como verdade sentida profundamente. A sensação de já ser, já ter, já viver aquilo que é desejado é cultivada até se tornar mais real do que as circunstâncias externas atuais. Essa prática não exige rituais complexos, lugares sagrados ou horários específicos. Pode ser feita em qualquer momento, em qualquer lugar, porque a consciência criadora está sempre presente, sempre disponível, sempre aguardando ser reconhecida e utilizada. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa é a essência de toda manifestação consciente: assumir o fim desejado e viver a partir dele internamente até que se manifeste externamente. Jesus fazia isso naturalmente, e por isso cada palavra que pronunciava carregava poder criador, cada intenção que sustentava se materializava instantaneamente. Não porque ele era diferente em essência, mas porque sua consciência estava completamente livre da crença na separação e na limitação. Se esse conteúdo tocou algo profundo, se despertou uma compreensão nova sobre a natureza da consciência criadora, talvez seja importante não deixar que essa verdade se perca no turbilhão de informações que passam todos os dias. Inscrever-se no canal e ativar o sininho permite que essas lições continuem chegando, que o despertar se aprofunde gradualmente, que a consciência seja nutrida com verdades transformadoras. Porque esse não é apenas mais um conteúdo para ser consumido e esquecido, é um convite para uma mudança fundamental na forma de perceber e criar a realidade. Compartilhar essa mensagem com alguém que também busca respostas pode ser o gesto que transforma a vida de outra pessoa. Mas a pergunta mais importante permanece: o que aconteceria se, a partir de agora, ao invés de pedir a um Deus distante, alguém assumisse internamente a consciência criadora que realmente é? O que mudaria se, ao invés de esperar intervenções externas, essa pessoa reconhecesse que o poder de transformar tudo já habita dentro dela, aguardando apenas ser reconhecido e utilizado conscientemente? Jesus não veio ensinar submissão a um poder externo, mas revelar o poder interno que sempre esteve presente. Ele era consciência criadora desperta, e cada pessoa carrega dentro de si a mesma essência, a mesma capacidade, o mesmo potencial ilimitado. A diferença está apenas no nível de despertar, na coragem de assumir essa verdade e viver a partir dela. A consciência criadora nunca esteve distante, nunca esteve separada, nunca precisou de intermediários ou súplicas. Ela sempre esteve aqui, pulsando no centro de cada ser, manifestando exatamente aquilo que é assumido como verdadeiro. Jesus demonstrou isso em cada ato, em cada palavra, em cada milagre. E essa mesma consciência continua disponível agora, aguardando ser reconhecida por todos que ousarem abandonar a crença na separação e assumir a verdade de sua própria divindade interna. Não há mais espera, não há mais distância, não há mais impotência. Há apenas consciência criadora, eterna e presente, manifestando mundos inteiros através de cada ser que desperta para reconhecê-la e utilizá-la conscientemente.